Boa tarde a todos. Nós hoje temos o prazer de receber os nossos jovens líderes novos que acabaram de ser escolhidos e nós vamos ter uma pequena sessão para recebê-los aqui. E nós vamos inicialmente dar a palavra ao Dr. Josier Vilar, que vai falar sobre empreendedorismo e medicina. Ele acaba de adentrar-se ao salão e eu espero que ele venha falar para nós. Eu gostaria de chamar também à mesa o organizador do programa dos Jovens Líderes, o acadêmico Maurício Magalhães, e também um ex-jovem líder, Bernardo, para tomar assento à mesa, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo apoio a esse programa de Jovens Lideranças que começou na gestão do nosso querido presidente Pietro Novelino, que eu fico muito feliz que esteja aqui, sempre apoiando essa iniciativa. Esse programa já tem, como tem dito, mais de 10 anos e já envolveu, nós temos atualmente 40 jovens líderes participando. Eu vou mostrar um pouco mais adiante. Mas para darmos a sequência e procurarmos ser bem objetivos, nós vamos fazer hoje a posse. Eu queria primeiro chamar todos os jovens lideranças para sentarem aqui nessa primeira fila, todos que estão aqui presentes. Onde é que estão todos, por favor? Você está com a lista deles aí? Eu gostaria também de ter o presidente fundador do programa à mesa. Por favor, presidente Novelino. Bom, a doutora Andressa não pôde vir, mas eu convido a Beatriz Barreto Duarte, Bianca Quintela, Brian Guilherme, Caio André Rodrigues, Camila Muniz, César Piche, Eduardo Ushua Cavalcante, Leandro Iwamoto, Marcela Pavani, Renato Foresta. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Bom, nós vamos ter inicialmente uma apresentação dentro desse enfoque do programa do professor José Vilar, que está aqui presente, que é colega nosso, médico, trabalhou na Fluminense durante muitos anos, foi chefe do serviço médico da Varig, onde trabalhou muito com medicina aeroespacial. Nós tivemos a oportunidade de conviver por muitos anos. Depois ele foi um empreendedor através da Pronep e atualmente ele é o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então eu pedi ao José que viesse falar durante 15 minutos sobre o empreendedorismo, a importância disso e cada vez mais nós estamos vendo os médicos empreendendo, buscando, e o acadêmico Giovanni Thierry sempre refere isso, né, que numa pesquisa lá na USP, entre os estudantes, o que eles pretendiam fazer no futuro, e a grande maioria queria empreender. Então, isso está hoje, acho que no DNA do jovem, não só, e também dos médicos. Então, José, você tem 15 minutos, por favor, para nos Muito obrigado, inspirar um doutor pouco nesse tema. Maurício, presidente Eliette, o querido Pietro Novelino, todos os nossos acadêmicos aqui presentes. Uma honra muito grande para mim estar aqui, convidado por vocês, para falar em 15 minutos. Já botei aqui no cronômetro para não perder o tempo, e poder falar para os jovens lideranças da saúde brasileira que estão aqui conosco hoje. Eu, como disse o doutor Maurício, eu sou médico de formação profissional, fui médico assistencialista durante
25 anos da minha vida profissional e depois eu resolvi empreender na área da saúde e fui e sou empresário do setor saúde na área de educação, na área de ciência de dados e tive uma empresa de home care que já não faço mais parte dela. Eu vim trazer aqui um pouquinho, Maurício, da minha experiência, muito mais. Eu vou relatar um pouco como foi a minha vida para os nossos jovens líderes, que talvez seja um depoimento de um médico como vocês, que em um momento qualquer da atividade profissional resolveu empreender. E o primeiro conceito de empreender é que você tem que ter a consciência de que você está assumindo riscos. E empreender e ser empresário é ter a coragem de tomar risco. Quem não tiver coragem de tomar risco não pode ser empresário. Empresário é aquele sujeito que chega no final do mês, ele fica sem dormir porque tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar os tributos, tem que pagar uma série de coisas e nem sempre ele tem a convicção plena de que vai ter no seu fluxo de caixa, na sua gestão, capacidade de fazer aquilo e terá que buscar recursos de terceiros, a não ser que você seja um empresário já nascido rico, que tenha recursos pessoais que possibilitem a você dormir tranquilo. Se não, mas a maioria de nós não é assim. A maioria de nós que empreende é como eu fui, um jovem pobre que resolveu optar por uma carreira profissional pela qual tinha vocação de fazer, e eu fiz com muito respeito, com muita propriedade a minha atividade profissional durante os 25 anos que eu a exerci na plenitude, e que depois resolveu empreender, mas com o mesmo espírito de querer fazer uma coisa bem feita, com qualidade, tentar prestar serviços de qualidade, estabelecer os limites éticos que você tem que ter na sua vida profissional, seja como médico, seja como empresário, esse limite dos quais você não permite ultrapassar em hipótese nenhuma. Não necessariamente você vai enriquecer com sua capacidade de empreender e de fazer coisas, mas necessariamente você tem que estar feliz com o que está fazendo. Eu queria dizer para vocês, os jovens líderes que estão aqui hoje se graduando nesse papel de liderança, alguns deles eu já os conheço bem. A liderança, seja no empreendedorismo, seja na sua atividade como executiva, seja como líder da profissão médica, não é simples de ser feita. E no caso da saúde, nós temos que ter um compromisso de liderança, e aí eu queria muito pedir que vocês tivessem esse compromisso. Em qualquer atividade que estejam, seja na liderança docente, seja na liderança profissional, nas suas atividades, quaisquer que sejam elas, seja na liderança empresarial, no segmento da saúde, o nosso papel como líder tem que ser o de discutir e garantir o acesso da população brasileira de forma equânime aos serviços médicos assistenciais de qualidade. Esse é o meu propósito de vida. Nesse momento, eu estou como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a mais antiga associação comercial do país, fundada em 1809 por Dom João VI, 216 anos de existência. Lá, nós tivemos como terceiro presidente Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que todos conhecem, o maior empresário do século XIX. Eu tenho a responsabilidade de carregar esse legado do Barão de Mauá como empresário e como empreendedor, no momento em que o país era um país com 93% de analfabetismo no século XIX, era um país que só tinha comércio, era troca de produtos que chegavam e saíam daqui, por isso o nome comercial, mas na realidade nós somos uma entidade empresarial que contempla a indústria fabril, a indústria de serviço, a indústria do varejo, não é só comércio que nós representamos.
E esse compromisso de garantir o acesso da população, nós temos que ter na área da saúde, mas na área da educação, no meu caso, da associação comercial, o meu compromisso com os meus pares da associação comercial é de compartilhar o interesse e o compromisso de garantir o acesso da população do Rio e o acesso aos empresários do Rio de Janeiro às condições de qualidade que cada um precisa ter. E aí é acesso a crédito, acesso a menor burocracia, é uma série de razões pelas quais eu tenho lutado como presidente da Associação Comercial e, na minha trajetória no segmento da saúde, eu me dediquei muito à discussão da questão do acesso. E ontem, doutora Eliane, eu terminei de ver o seriado Adolescentes. Eu não sei se todos já viram aqui esse seriado Adolescente. Talvez esse seja o maior desafio nosso a termos que enfrentar a partir de agora como empreendedores. Nós estamos vivendo um mundo muito complexo e muito difícil. Ainda hoje, no jornal o Globo, a Cora Rona escreve sobre este seriado. Vale a pena a leitura, na edição de hoje da Cora Rona, o seu artigo, mostrando como aquele mundo que nós vivemos. Eu tenho 49 anos de formado em medicina. O meu mundo de 49 anos atrás não tem absolutamente nada com o mundo que nós vivemos hoje. Vejam nesse seriado adolescente como está sendo a relação dos adolescentes, dos jovens que vão entrar nas nossas escolas de medicina, que vocês vão trabalhar com eles a partir de agora, a relação deles com os docentes, com a universidade, com o colégio secundário, com os pais, com os colegas, com o mundo virtual. O nosso compromisso como líderes, empreendedores, é de transformar o mundo que vivemos numa coisa habitável, que seja possível da gente conviver de forma respeitosa e, ao mesmo tempo, colaborativa, criativa e crítica. Os jovens não querem mais saber desse modelo que nós temos mental na nossa cabeça em relação ao que fazemos hoje com o olhar do século XX, sem querer desmerecer, porque eu sou do século XX, sem querer desmerecer o século XX, mas o século XX acabou. Nós não podemos mais viver olhando para o século XX como uma referência de fazer as coisas no século XXI. Nós temos que guardar a memória do século XX, os aprendizados do século XX, mas entendermos que agora, jovens líderes, nós estamos em um outro momento histórico da nossa relação. Eu acho que a gente precisa olhar esse seriado adolescente, e pensar de que forma nós podemos garantir o acesso desses meninos a esse nosso mundo de uma maneira que seja atrativa para eles. Nós temos um desafio gigantesco. Eu não sei como é que nós vamos superar isso se a nossa relação com eles não se dá mais através dos simbolismos que eles usam, do TikToks e de tantas outras maneiras de se comunicarem, que eles estão absolutamente dissonantes com a nossa realidade de pessoas como eu, da minha geração. Então, eu peço a vocês, jovens líderes, que pensem aquilo que vão fazer, sejam como empreendedores, sejam como executivos das instituições que trabalhem, pensem de que maneira vocês vão destruir esse modelo que hoje existe dentro das nossas instituições, preservando a memória, mas criando um novo ambiente que seja capaz de harmonizar os interesses tão diversificados que existem hoje em relação àquilo que estamos produzindo. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos na saúde. Como garantir que nós podemos oferecer à população brasileira e ao jovem que está aí se formando uma adesão aos programas de prevenção de doenças, de promoção de saúde, de reabilitação, do uso assim absolutamente abusivo de drogas indutoras. Os moleques querem ficar fortes, musculosos, e não sei se anda nas ruas aqui onde eu moro, em Ipanema, ou em qualquer bairro do Brasil, de qualquer cidade brasileira,
A garotada, todo mundo muito musculoso, muito forte, mas muitos deles dependentes de hormônios, dos esteroides que tomam, de um monte de droga que está tomando e que causa lesões cardiológicas, lesões pulmonares, lesões de tudo isso, mas eles não estão pouco se lixando para isso, porque o culto ao corpo passou a ser uma demanda da sociedade moderna. Então, nós precisamos construir jovens líderes, uma nova realidade, uma nova capacidade de pensar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, combatendo o preconceito, combatendo a anticiência tão comum hoje no mundo, que é capaz de transformar em tragédias coisas que poderiam ser evitáveis, como tivemos recentemente com o combate à Covid no Brasil e no mundo, com o negacionismo das vacinas. Então, se eu tenho que deixar alguma mensagem para vocês, meus colegas, líderes e futuros empreendedores em qualquer segmento da saúde, inovem, pensem como renovar o pensamento, mas não pensem somente em fazer inovações que sejam inovações disruptivas, que vocês vão transformar o mundo a partir de um novo modelo de coisa que vocês queiram desenvolver. As principais inovações que temos que fazer na nossa atividade como empresário, como empreendedor ou como médico são as inovações incrementais. Mudem o modelo de fazer as coisas, utilizando melhores processos, incorporando as novas tecnologias, sempre com o objetivo, coloquem esse filtro dentro das suas decisões de liderança, o filtro do acesso. Qualquer coisa que venham propor a vocês como líderes empresariais ou líderes da saúde, perguntem a quem está o proponente se aquilo vai melhorar o acesso da população a um serviço médico assistencial. Talvez uma pequena modelagem precisa ser feita para garantir uma fila melhor no sistema de regulação, uma melhor interoperabilidade do dado entre um consultório, um plano de saúde, um serviço público, o SUS. Nós precisamos integrar. Vocês vão ser os líderes do país, da saúde brasileira nos próximos anos. Se a minha geração fracassou em integrar os dados, integrar o setor, compartilhar as informações, trabalhar no modelo de economia colaborativa, com aspecto crítico, com aspecto olhar o outro, a criatividade do outro como uma colaboração para que todos possam fazer melhor aquilo que individualmente a gente não consegue fazer sozinho, está na hora de mudar. Vocês serão capazes de fazer essa mudança. A minha geração não conseguiu, e eu espero muito e desejo muito que vocês sejam muito exitosos nessa trajetória desafiadora de transformar a saúde brasileira num ambiente capaz de acolher e garantir a acessibilidade a todos de forma equânime, seja rico, pobre, remediado, preto, branco, amarelo, o que seja, todos, rigorosamente todo brasileiro, tem direito a ter acesso a uma saúde de qualidade e igualdade de forma. Se existem os hospitais privados muito luxuosos e ricos, não importa. Isso, para quem pode pagar, vai para esse. Mas o pobre tem que ter a qualidade de assistência da mesma maneira, mesmo que seja num ambiente modesto, sem exageros de gastos de coisas, mas precisa ter a garantia de que o seu câncer vai ser tratado da mesma forma que o outro, no mesmo tempo, e na mesma qualidade que aquele que tem mais ou menos recursos pessoais para exercer isso. Se conseguirem fazer isso, eu estarei muito feliz de ter estado aqui nesses 15 minutos que eu já estou concluindo, que o nosso Maurício me cedeu, para dizer a vocês, torço por vocês, que sejam muito vitoriosos. Eu tenho absoluta convicção que cada um de vocês fará muito melhor que cada um de nós que está nessa sala, porque vocês têm o espírito da juventude, a vontade de fazer e o aprendizado que a Academia Nacional de Medicina e a experiência acumulada por esses nomes espetaculares que compõem essa casa. Essas são pessoas que são mentores de uma extraordinária capacidade de compartilhar conhecimento. Suguem deles as experiências pretéritas, mas não deixem de pensar o amanhã como um desafio muito grande para cada um que quer empreender no Brasil. Muito obrigado, Maurício. Presidente, obrigado. Muito obrigado, doutor Josier, pela sua
Muito adequada mensagem. E nós vamos ter agora Bernardo Barro. Bernardo é colega nosso, cirurgião vascular, e está saindo agora do programa Jovem Líder, ficou 5 anos e foi um jovem líder muito ativo, desenvolveu um programa de podcast que eu acho que a gente pode dar continuidade. Enquanto ele coloca a sua apresentação, dizer que é isso tudo que o José falou, e no processo seletivo deles foi muito difícil. Nós tínhamos excelentes candidatos, todos que nós participamos, a Fernanda, Suassuna, e a Patrícia, o Marcelo Bacinski e o Siciliano, que somos do comitê, tivemos muita dificuldade, porque é um grupo altamente qualificado. E são, além de ter... E o que é interessante, José, que você falou, é que além deles serem altamente qualificados do ponto de vista científico, acadêmicos, muitos deles já estão em processo de inovação e de empreendedorismo. Muitos já estão fazendo essas ações. Então, isso que você falou já é uma realidade na prática deles. E o que a gente espera é que vocês encontrem na academia, nesses próximos anos, muita parceria. Aqui nós temos, seguramente, grandes líderes mais maduros e já numa outra fase da carreira, mas que podem estar apoiando vocês para que esses projetos se desenvolvam. Então, Bernardo, por favor, você tem 10 minutos, por favor, para dar a sua mensagem sobre inovação. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, dizer que foi uma honra ter sido um jovem líder da academia, era um desejo muito grande de poder ter contato, como o senhor falou, com grandes empreendedores e que, ao contrário do que o professor José falou, eu acho que vocês fizeram um ótimo trabalho, vocês nos levaram à evolução tecnológica, são gerações e gerações de médicos, e aí cumprimento a professora Eliette, que foi uma grande incentivadora e minha orientadora, e ao professor Rossano, que foi meu preceptor, e em nome deles dois eu cumprimento a todos. Me coube, após uma ótima apresentação do Dr. Josier, falar um pouco sobre essa dupla, né, inovação e empreendedorismo. Isso é quase que um tema só, mas, de fato, é importante que a gente diga e repita que o jovem líder ele pode redesenhar o futuro. E eu concordo muito com a frase redesenhar os processos que já existem, facilitar, diminuir, excluir o que já existe e que está supérfluo para que a gente possa entregar, de fato, e aqui a gente tem o professor Temporão, que foi ministro da Saúde, sabe da dificuldade que é trabalhar com o tamanho do Brasil, um país continental, e com o SUS, que realmente tem todos os seus desafios. Trouxe uma frase: a medicina transforma vidas e a inovação transforma a própria medicina, para que a gente pense o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui na academia como jovem líder. E no empreendedorismo, o Dr. Josias falou muito bem, a gente consegue multiplicar. E o meu caminho na medicina, com 20 anos de formado, é justamente esse. Não atender simplesmente os pacientes de consultório do SUS. Sou professor da Universidade da Unirio, onde o professor Novelino foi reitor, e com isso eu consigo multiplicar esse conhecimento, e isso vai, com certeza, se multiplicar os atendimentos aqui na academia e, eventualmente, nos meus projetos futuros, conseguir impactar o maior número de pessoas. E eu quero perguntar para vocês, jovens líderes, vocês vão seguir protocolos ou criar os protocolos do futuro? E eu respondo para vocês as duas coisas. A gente não pode esquecer o passado, tudo que foi construído, mas a gente tem que construir cada vez mais em direção a esse futuro brilhante. O novo perfil do médico inovador, ele é um perfil muito desafiador, porque a gente tem a Big Data, né? A quantidade de informações disponíveis é imensa, a gente não tem mais condições de detalhar um município, um estado, um país, porque tem muita informação, mas a inteligência artificial vai ajudar a gente, mas a gente tem muitos dados e a gente tem um grande risco, que é o paciente conectado. Então, a gente precisa devolver para ele informação de qualidade, e aí o professor falou muito bem, mais uma vez, a informação científica e sermos os baluartes da ciência. Esse projeto que a gente pôde fazer aqui na academia durante a pandemia, onde os médicos falavam sobre cada um dos temas no podcast, foi excelente, a gente teve uma audiência muito grande. Mas o que é o novo líder? O que é o líder de 2025? O jovem líder médico 2025, ele é um médico que tem que ter uma visão de gestão. Não se furtem de fazer uma pós-graduação ou um curso de gestão, hoje isso é essencial. Ele tem que ter uma capacidade de inovação o tempo todo. E ele também tem que ter um espírito colaborativo e empreendedor. Esse espírito colaborativo ele era muito menor, talvez, no século passado, porque você ia para o seu consultório, ou ia para o seu atendimento, para o seu ambulatório,
uma pequena equipe, e hoje a gente está conectado com o mundo e aqui, através do Zoom, também com o mundo inteiro. E qual é a inovação da medicina? Qual a melhor inovação que a gente pode oferecer? Resolver o problema de forma melhor, e aí eu deixei, era mais humana e melhor, mas eu deixei o mais humana por último de propósito, e isso a gente não pode deixar de fazer. Os exemplos práticos, né? A gente tem protocolos otimizados e a gente desenvolve isso nas grandes redes. Na universidade, a gente está falando muito de trombose, a prevenção de trombose, então isso a gente tem que expandir para todos os hospitais da rede e os privados. Os apps de saúde melhoraram muito, e vocês vão ver alguns exemplos. E os ambulatórios eficientes. Hoje você tem gestão de processos, e aí, para citar uma amiga, Carolina, que levou isso para a Redditor, a gestão de processos, simplesmente colocar uma tomografia no primeiro andar, próximo ao ambulatório, para que esse paciente não precisasse andar pelo hospital para fazer uma tomografia e se perder por lá. E eu quis trazer uma imagem um pouco mais marcante, quais são os 4 pilares de inovação, e eu vou destrinchar cada um deles nos 5 minutos que nos restam. Então, a gente tem que ter propósito, isso para quem é empreendedor, para quem é inovador, para quem é ser humano, a gente tem que ter sempre um propósito, e é o que você quer transformar. E eu acho que a gente quer transformar outros seres humanos, a gente quer transformar a saúde deles, a qualidade de vida deles e o futuro. O posicionamento é como é que você comunica esse seu valor, como é que você comunica o que você quer entregar. Mais uma vez, é importantíssimo que entendamos de gestão, de empreendedorismo, de inovação de uma maneira mais profunda, e não me cabe aqui em 10 minutos. A proposta de valor, que é o que você quer entregar, o que resolve. É um aplicativo de tradução, é uma inteligência artificial que vai te dar os diagnósticos mais comuns. E, por último, mas muito importante, processos e pessoas. Quem tem um consultório sabe a dificuldade que é construir uma equipe. Quem trabalha em cirurgia, ter os seus auxiliares. Quem tem um serviço, como eu trabalho com o professor Stênio Fiorelli, construir uma equipe que seja una, né? A gente, eventualmente, vai precisar fazer várias trocas. E aí, no propósito, de fato, os nichos que você pode agir. A gente não vai conseguir descobrir tudo, a gente não vai conseguir desenvolver tudo, então foque no nicho que lhe é mais afeito, a sua especialidade, aonde você vê, de fato, uma dor. Em relação ao posicionamento, infelizmente ou felizmente, hoje a gente tem a possibilidade de falar com o mundo, e se for ético, se for correto, e mais os congressos, os podcasts e as publicações, como era antigamente, principalmente as publicações, hoje só as publicações não resolvem, não podemos deixar um espaço vazio porque os maus médicos, os não médicos ou as pessoas com menos capacidades científicas que nós estarão nas redes sociais, estarão na internet, e a gente precisa tomar esse espaço. Além disso, a proposta de valor, na verdade, a gente tem que entender o quão complexo isso vai se tornar com a inteligência artificial e com um sistema de integração de informação a ponto de termos desenvolvido um projeto para criar palmilhas para pé diabético ligadas à inteligência artificial para prever a piora do quadro. Isso está sendo desenvolvido, uma dificuldade, hoje a tecnologia evoluiu, a gente está desenvolvendo através de uma health tech. E os processos e pessoas, o simples agendamento automático, a presença de um estacionamento próximo onde você vai fazer o atendimento, a experiência, a jornada do paciente, que hoje se fala muito, e a gente não pode deixar de ser médico pesquisador. A diferença é clara quando você é um médico pesquisador, a quantidade de conteúdo que você gera, que você tem em relação ao médico que não faz pesquisa de maneira nenhuma, e aí construa um time e que esse time tenha o mesmo propósito. Uma dica de como inovar hoje, então observe os problemas ignorados, coisas simples, como o Dr. José falou, às vezes uma fila que não está conseguindo ser organizada no seu hospital e que se você organiza, você vai resolver isso de uma maneira rápida. Use a inteligência artificial, use o digital. Hoje não existe mais a possibilidade de um jovem líder não estar ligado a isso. Faça parcerias, procure principalmente aqui dentro da academia, como eu tive a oportunidade de ter acesso a mentes brilhantes, e aprenda sempre, tenha humildade, porque nós não sabemos tudo. Como conclusão, o líder médico é quem propõe o novo e propõe com propósito. E a inovação, ela é uma decisão e não um dom. Todos nós temos a capacidade de inovar. Muitas vezes estamos cansados, durante a residência saindo de plantões, durante o mestrado e doutorado são períodos de muita dificuldade para quem já teve essa oportunidade, mas de muito crescimento, e eu tenho a agradecer ao professor Eliette por isso. De fato, me tornei um médico melhor, um pesquisador melhor e uma pessoa melhor, tendo esse desafio que não foi fácil. O médico do futuro, ele não será apenas aquele que transforma, aquele que cura, mas será aquele que transforma.
E o médico jamais será substituído pela inteligência artificial, mas talvez seja substituído por um médico que use a inteligência artificial. Esse QR Code é para essa aula completa, que tem 40 minutos, aqui eu só pude falar 10 para que a gente já tivesse, e queria compartilhar com os jovens líderes o que eu conquistei aqui dentro. A gente criou uma startup de uma comunidade médica, se chama Med Practice Hub Institute, e a gente foi agora convidado para fazer uma captation no Web Summit, que é o maior evento do Brasil de tecnologia, e é um hub de conhecimento médico, de interação, de troca, de aula, de mentoria, e como o professor José falou, a gente passar o conhecimento é excelente, então eu só tenho a agradecer por esses 5 anos da academia, e muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Bom, o nosso programa de Jovens Lideranças, como eu falei, ele foi fundado em 2014, na gestão do presidente Pietro Novelino, foi inicialmente coordenado pelo acadêmico Marcelo Barcinski, com a presença também do acadêmico Nardi, desde o início, e depois, posteriormente, pela acadêmica Patrícia Rocco. O comitê é composto pelos acadêmicos, por mim, o acadêmico Marcelo Barcinski, a Patrícia Rocco, que não pôde comparecer por problema de saúde na família, o acadêmico José Suassuna, o Alexandre Siciliano e a acadêmica Fernanda Tovar-Mal. Ele é atualmente composto por 40 membros, sendo 17 mulheres e de 10 estados brasileiros, quer dizer, são 23 homens. Aliado ao programa Young Physician Leaders da Inter Academy Partnership, que é uma associação que integra mais ou menos 150 academias de todo o mundo, e, inclusive, que em setembro vai estar organizando aqui no Rio a sua Assembleia Geral, o seu Congresso Mundial da Inter Academies, e a Academia Nacional de Medicina vai estar participando junto com a Academia Brasileira de Ciências. E, desde 2008, o Young Physician Leaders já reuniu mais de 85 médicos com idade inferior a 40 anos, sendo 9 brasileiros, para participarem de grupos de trabalho e dinâmicas voltadas para a troca de experiências com formação e treinamento de liderança. E nós estamos tentando nos aproximar cada vez mais deles. A presidente Eliette tem dado um grande apoio nesse sentido. Nós esperamos que, com esse congresso aqui no Brasil, presidente, a gente possa estreitar ainda mais e abrir mais oportunidades para os jovens líderes terem esse intercâmbio internacional. Esse programa, de uma forma bem sucinta, ele objetiva gerar e discutir novas ideias que contribuam na interação da academia com a população brasileira. Elaborar propostas para seminários científicos em todas as áreas da medicina, tendo como foco os principais problemas de saúde dos brasileiros. Divulgar a academia em suas sedes e estados, são 17 estados que participam, interagir com membros titulares da academia, tendo um desses como tutor durante o programa, buscar, com o apoio da academia, suporte financeiro e operacional para viabilizar e executar as propostas do programa, e incentivar a participação dos estudantes de graduação nas atividades da academia. Esse programa, algumas das ações que estão em andamento, nós temos uma memória virtual da academia, que a jovem líder Heloísa Nascimento vem fazendo já há uns 3 anos. Nós já temos quase 40 depoimentos de acadêmicos. Isso é uma iniciativa que está criando uma memória de acadêmicos. Hoje, nós já temos alguns acadêmicos que faleceram, que nós temos um depoimento de 1 hora, 1h15, sobre a sua carreira, sobre a sua experiência. Então, isso foi uma iniciativa que eu penso muito positiva da memória da academia,
reuniões com ligas acadêmicas, nós temos feito várias reuniões, o Ricardo Farias, que está aqui, tem sido um grande, e agora o acadêmico Tarcísio também, nós estamos querendo ver se nós conseguimos envolver as ligas de São Paulo, para ver se... Eu acho que uma das grandes objetivos desse nosso programa é atingir os estudantes de medicina. Eu acho que nós temos hoje 220 mil estudantes de medicina e talvez esse programa possa ser a nossa interface da academia com esse público de estudantes. Participação na programa, de vocês participarem da programação científica, publicações nos anais da academia, um intercâmbio internacional com a China Cancer Association, com o Instituto Lindau Nobel, o G20, nós tivemos uma reunião aqui ano passado com a presença do Prêmio Nobel, vários jovens líderes participaram, com o Instituto Coalizão em Saúde, o acadêmico Giovanni Thierry tem dado um apoio grande às iniciativas do programa, e também com o BRICS. Vai ter um evento esse ano na África do Sul, o Gustavo Lamiro, que é um dos jovens líderes, tem se apoiado nesse sentido, e pode ser que a gente também tenha alguma participação. Depois, o apoio metodológico a programas de iniciação científica, que é uma iniciativa que nós estamos andando, a Fabiola desenvolveu um projeto que é muito interessante, que nós vamos estar, já foi aprovado pela diretoria, e nós estamos também, outra coisa que nós estamos fazendo, e a Mariana, que está aqui presente, nós estamos fazendo reuniões mensais com os jovens líderes, com o comitê, e também ela está fazendo, passou agora um questionário, nós estamos criando comissões, então nós estamos realmente tentando envolver ao máximo os jovens líderes para que eles se entusiasmem e participem efetivamente. E a ideia também é que há cursos de aprimoramento profissional e prêmios para estudantes de medicina. Acho que essa é uma maneira de nós atingir, ter uma capilaridade maior com os estudantes e eles estarem participando das nossas atividades. Bom, então, esses são os 11 jovens líderes, que eu vou chamar um a um agora. Aí eu pediria à presidente Eliette Busquelar, aos tutores que estão aqui presentes, está aqui o Arno, Cláudio, está aqui o Arno, o Cláudio, o Tarcísio, o acadêmico também Oswaldo Nascimento, o Cláudio Tadeu, e chamar também a Fernanda e José Suassuna, para que venham aqui para frente, para que nós possamos entregar aos jovens líderes o diploma e um brinde aqui da academia. Por favor. Bom, a Andresa... Maurício, um minuto. O acadêmico Paulo Hoff está online, tá? Paulo Hoff e Paulo Busch. Estão online. Que bom, que bom. Então, eles vão... Depois a gente passa a palavra a eles, para eles fazerem os seus comentários. Então, eu queria chamar a Andressa Cristina, que ela é uma médica formada pela USP, com um intercâmbio em Harvard, especialização em cirurgia geral e vascular, atuou como preceptora e instrutora em instituições de ensino renomados, além de realizar pós-graduação em cirurgia vascular no Hospital Albert Einstein, com mais de 20 artigos publicados. Ela atualmente é doutoranda do Hospital Albert Einstein e focada em pesquisa. A Andressa ligou hoje dizendo que não podia vir, mas, de qualquer maneira, Andressa, seja muito bem-vinda, e depois nós mandamos o seu diploma, e o seu tutor é o acadêmico Arno, que está aqui presente, e ele vai poder lhe ajudar, e seguramente a Andressa está participando de forma remota. Eu queria chamar a Beatriz Barreto Duarte, por favor, Beatriz. Ela é médica e cientista especializada em doenças infecciosas, especialmente tuberculose e HIV, com foco em populações vulneráveis, doutora pela UFRJ, pós-doutoranda da Fundação Oswaldo Cruz, lidera projetos globais sobre tuberculose e HIV, incluindo estudos em prisões, populações indígenas. Também é docente fundadora do Smart Skills em Medicina, voltado para a educação médica. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda. O seu tutor é o acadêmico Paulo Busch, que está participando remotamente.
No final, nós entregaremos todos os brindes que estão aqui a cada um de vocês. Eu convido agora a Bianca Quintela Ribeiro Correia Amaro. Bianca é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Roraima, com especialização em Educação na Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, MBA em Educação e Ensino à Distância. Ela atuou no Médicos Sem Fronteiras, foi diretora nacional de Educação Médica da IFMSA Brasil, além de ser membro da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. Atualmente é médica perita no Tribunal de Justiça de Roraima e pesquisadora de Educação Médica e Saúde Planetária. O seu tutor é o acadêmico Natalino Salgado, que é do Maranhão, que não pôde estar presente, mas está acompanhando e mandou a você um grande abraço e aguarda que vocês brevemente possam fazer um contato. Muito obrigado pela presença. Agora eu chamo o jovem líder Brian Guilherme Monteiro Marta Coimbra. Brian é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizou residência médica, ortopedia e traumatologia, especialização em cirurgia da coluna vertebral na mesma instituição, é médico do grupo de coluna do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo e doutorando no Departamento de Ortopedia e Traumatologia. E o seu tutor é o acadêmico Tarcísio Eloy. Muito obrigado pela presença, Brian. Agora eu convido o Caio Andrade Prince Rodrigues. O Caio é formado em Medicina pela Faculdade de Souza Marques e doutor pela UFRJ, com pesquisa inovadora sobre regeneração da coluna espinhal. Coordenador da Theoretical Neuroscience Study Center e professor da Faculdade de Souza Marques e PUC-Rio. Ativo em neurociência, assistência psicossocial e consultoria em saúde pública, além de membro de várias sociedades científicas. O tutor é o acadêmico Oswaldo Nascimento. Seja bem-vindo, Caio. Agora eu convido a Camila Mota Benharuti Muniz, que tem como tutor o acadêmico Paulo Hoff, que está nos assistindo aqui, e que eu agradeço a presença. Ela é graduada em Medicina pela PUC de Campinas, doutora em Ciências pela USP, com pós-doutorado em 2023. Especialista em Oncologia Clínica, atua na área de coordenação médica do Núcleo Pesquisa Médica do ICESP e é docente da USP. Suas pesquisas focam em tumores gastrointestinais, biomarcadores e estudos clínicos de fase 1 a 4, além de atuar no Instituto DOD em Pesquisa e Ensino. Muito obrigado, Camila, seja bem-vinda. Agora eu convido o César Vinícius Urdig-Rich, que tem como tutor o acadêmico Cláudio Tadeu Ribeiro. Ele é médico infectologista e professor em Porto Alegre, com especializações em infectologia e clínica médica, doutor pela Universidade Federal da SPA, com pesquisa em epidemiologia e genômica de Staphylococcus aureus, no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, atua na Santa Casa de Porto Alegre, na UBRA, além de ser membro ativo do ESCMID, SBI, da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Seja bem-vindo, César. Agora eu convido o Eduardo Boatou Uchoa Cavalcante. O Eduardo tem como tutor o acadêmico Oswaldo Nascimento. Ele é médico especialista em neurologia pela UF, com doutorado focado na doença de Charcot-Marie-Tooth,
atua na rede SARA de hospitais e reabilitação desde 2015 e é reconhecido como Fellow da American Academy of Neurology, possui MBA em Saúde e Finanças pela FGV, além de cargos de liderança na Academia Brasileira de Neurologia e no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Eduardo. Agora eu convido Leandro Yushi Yuamoto, que tem como tutor o acadêmico Tarcísio Eloy. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, com residência em Medicina Física e Reabilitação, especializações em acupuntura e dor. Cofundador das empresas de saúde como MedTime Enterprise e o aplicativo Rei Amigo, e professor da Faculdade de Medicina da USP. Com experiência internacional, foi premiado pela TOIP e atua em diversas organizações, incluindo as GCI, Brasil-Japão e a Amilar, sendo também coordenador de aulas práticas em terapia por ondas de choque da Faculdade de Medicina de São Paulo. Muito obrigado, Leandro, pela presença. Seja muito bem-vindo. Agora eu convido a Marcela Carneiro Vasconcelos Pavani. A Marcela pode vir? Não sei. Bom, a Marcela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com graduação em Direito pela USP, atua como diretora da Comissão de Médicos Jovens da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira, e residente em dermatologia no Hospital da Força Aérea de São Paulo. Tem diversas produções científicas e apresentações em congressos, além de experiência em atividades de extensão, como expedição de saúde no navio Escola Abaré e no projeto Mulheres da Luz. O seu tutor é o acadêmico Omar Lupe. Seja bem-vinda, Marcela. Ela não pôde estar presente, acredito que ela está participando remotamente, mas nós estamos aqui aguardando o seu engajamento no programa. Agora eu convido o Renato Demarque Foresto, tem como acadêmico o tutor o acadêmico José Medina, ele é graduado em Medicina pela Unifesp, com residência em Clínica Médica e Nefrologia, mestrado e doutorado em Nefrologia pela mesma instituição. Nefrologista do Hospital do Rim, onde coordena o núcleo de ensino e pesquisa e orienta alunos de graduação e pós-graduação. É membro de várias sociedades, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e atuante em pesquisa e inovação nas áreas de nefrologia e transplante. Seja bem-vindo, Renato. Bom, esses são os nossos 11 jovens líderes. Como os senhores puderam ver, são profissionais de altíssima qualidade e que podem enriquecer. E o que eu tive a preocupação de ligar para cada um deles, quando eles foram eleitos, conversar com cada um em nome do comitê, dando as boas-vindas e dizendo que nós estamos aqui de braços abertos a vocês. E a academia seguramente pode ajudá-los muito. Vocês não fiquem esperando que a academia traga para vocês ideias. Nós é que estamos aguardando que vocês nos procurem, tragam ideias, nos instiguem a ajudar vocês, e eu tenho certeza. E acho que hoje essa maciça presença de acadêmicos e dos tutores aqui demonstram, e principalmente o apoio da presidente, esse apoio da academia a esse programa, e nós esperamos que nós possamos corresponder também às expectativas que vocês estão criando. Porque a expectativa que nós temos de vocês é muito grande. Eu li agora o livro, presidente, do Joaquim Falcão, sobre a Fernanda Montenegro, e tem uma citação que ele faz do jurista Aires que diz assim: quem entra para a academia se promove, né, se agiganta, mas a academia espera que ele também agigante a academia. Quer dizer, a gente espera que vocês também promovam a academia e tragam muitas ideias, desafios, para que nós possamos, juntos, evoluir, como o José falou, para o melhor da medicina brasileira. Muito obrigado a todos. Presidente, eu peço que a senhora encerre essa sessão
E eu agradeço a presença aqui dos tutores, presença de todos. E, presidente, a palavra é sua. Olha, é com muita satisfação e emoção que eu recebo vocês. A academia é mágica e vocês terão muito a aprender conosco e nós com vocês. Muito obrigada por terem se candidatado e eu agora os convido para o nosso chá, que é uma tradição aqui. Muito obrigada.